Olá, meninos e meninas. Vamos aqui a mais uma videoaula de correção de exercícios. Hoje nós vamos corrigir do LD, do volume 4, na unidade 8, a página 7, os exercícios 1 e 2, e nas páginas 7 e 8, os exercícios 3 e 4, ok? Vamos lá? Começando aqui com a página 7, o exercício número 1 diz assim: assinale V se a afirmação for verdadeira e F se for falsa. Letra A, log de 625 na base 5 é igual a 4. Vamos ver? Fazendo a regra da voltinha aqui, a gente vai ter o seguinte caso, ó. Acompanhe. 5 elevado a 4 tem que ser 625, para a sentença ser verdadeira. Se caso não for, a sentença vai ser falsa. Então, quando eu faço 5 elevado à quarta potência é igual a 625. De fato, 5 à quarta potência é 625. Então, eu consigo verificar que a minha afirmação ali ela é verdadeira. Letra B, log de 1 na base 10 é igual a 0. Fazendo a regra da voltinha, a gente vai ter que 10 elevado a 0 é igual a 1. De fato, 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, a minha sentença ela é verdadeira. Só lembrando aqui, toda vez que tiver escrito logaritmo e não tiver aqui a base específica, então quer dizer que a base é 10, certo? Letra C, log de menos 100 na base 10 é igual a menos 2. Observe, nesse caso ali, o logaritmando é um número negativo. E nós vimos que pela condição de existência dos logaritmos, o logaritmando tem que ser um número maior que zero. Então, nesse caso aí, como não obedece à condição de existência dos logaritmos, a minha afirmativa é falsa, certo? Letra D, ln de E é igual a 1. Então, lembrando, ln é a mesma coisa que log na base E. Então, se a gente reescrever ali ln por log na base E, então vou ficar com log de E na base E é igual a 1. Então, fazendo a regra da voltinha, E elevado a 1 é igual a E. Então, de fato, aqui a minha afirmativa ela é verdadeira, correto? Letra E, o resultado de log, aí eu tenho log de 9 na base 3, na base 2 é o número primo. Então, para a gente fazer aqui, resolver esse logaritmo, nós vamos resolver primeiro o que está no parênteses, depois com o resultado a gente vai resolver o que está na região externa. Vem comigo. Então, fazendo primeiro log de 9 na base 3. Aí eu coloquei igual a x, regra da voltinha, 3 elevado a x é igual a 9, certo? Fatorando 9, eu vou encontrar 3 ao quadrado. Bases iguais, então o resultado vai ser x igual a 2, correto? Então, se aqui deu 2, então eu vou ficar com log de 2 na base 2. E aí eu faço a regra da voltinha. 2 elevado a x é igual a 2. 2 aqui eu posso reescrever como 2 elevado à primeira potência. 2 elevado a 1. Bases iguais aqui. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 1. Portanto, x é igual a 1. Então, aqui o resultado aqui é um número primo. Não, porque 1 não é um número primo. Então, a afirmativa ali é falsa. Beleza? Próxima. Questão 2. Calcule os logaritmos a seguir. Letra A, log de raiz de 3 na base 3. Vamos lá? Então, eu coloquei aqui, log de raiz de 3 na base 3 é igual a x. Utilizando a regra da voltinha, a gente tem 3 elevado a x é igual a raiz quadrada de 3, certo? Eu posso reescrever raiz quadrada de 3 como 3 elevado a meio. Então, nós já estudamos esse processo aqui de transformar um número com radical em uma potência de expoente fracionário, certo? Quem não está lembrando é só voltar aos nossos estudos aí. E aí eu fiquei com 3 elevado a x é igual a 3 elevado a meio, bases iguais, e aí eu vou ficar apenas com o resultado dos expoentes. Portanto, x igual a meio, certo? Letra B, log de 32 na base meio. Então, coloquei aqui igual a x, regra da voltinha, meio elevado a x é igual a 32. Então, vamos transformar tanto um meio quanto 32 em uma potência de base 2. Fazendo a inversão aqui,
eu vou conseguir chegar em uma potência de base 2. Mas ao inverter aqui a base, né, trocando o numerador e o denominador de lugar, o meu expoente, que era x, também precisa mudar o sinal. Tá? Então, além de fazer a inversão, eu troco o sinal do expoente. Então, vai ficar 2 elevado a menos x é igual, fatorando 32, 2 elevado à quinta potência. Então, fiquei bases iguais, resultados vão ser os expoentes, menos x é igual a 5, como aqui é negativo, multiplico menos 1, chego em x igual a menos 5, correto? Letra C. Log de 0,5 na base 0,25. Vem comigo. Então, peguei e coloquei igual a x. Regra da voltinha, 0,25 elevado a x é igual a 0,5. 0,25 é a mesma coisa que 0,5 elevado ao quadrado, certo? Só que essa potência aqui já está elevada à potência x. Então, eu coloquei uma dentro do parênteses e a outra fora, certo? É igual, eu posso escrever 0,5 como uma potência de expoente 1. Então, vai ficar 0,5 elevado a 1, correto? Aqui eu aplico a propriedade potência de potência, multiplicando os expoentes. Então, o expoente vai ficar aqui 2x, correto? E aí, como as bases são iguais, eu vou cancelar as bases e ficar apenas com os expoentes. Então, vai ficar 2x é igual a 1. O 2 está multiplicando, passa para cá dividindo. X é igual a 1 meio. Perfeito? Vamos para o próximo. Letra D. Log de 2 raiz de 2 na base 4 é igual a x. Perfeito? Então, vamos ver qual é esse valor de x. 4 elevado a x é igual a 2 raiz de 2. Então, utilizando a regra da voltinha, certo? Eu vou converter todos aqui, todo o primeiro membro e todo o segundo membro em uma potência de base 2. Preste bastante atenção. O 4 fatorando é 2 ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado, que já estava elevado a x, certo? Aqui, o 2 que está fora é a mesma coisa de 2 elevado a 1, vezes raiz de 2 é a mesma coisa de 2 elevado a meio, certo? Então, fiquei com 2, multiplicando os expoentes aqui, elevado a 2x é igual. Como eu tenho aqui uma multiplicação de potências com a mesma base, então eu conservo a base e somo os expoentes. Então, quando eu somo 1 mais meio, eu vou encontrar 3 meios, perfeito? Então, eu fiquei com 2 elevado a 2x é igual a 2 elevado a 3 meios. Bases iguais, cancelo as bases, vou ficar com os expoentes. 2x é igual a 3 meios, tá? Multiplicando cruzado aqui, a gente vai ter 4x é igual a 3, 4 está multiplicando, passa a dividir, x é igual a 3 quartos, tranquilo? Então, o resultado da letra D, 3 quartos. Letra E, log de 0,00001 na base 10. Vamos ver? Eu coloquei ali igual a x, então, lembrando que aqui a base é 10, então, eu vou ficar fazendo a regra da voltinha. 10 elevado a x é igual a 0,00001, tá? Aqui eu posso converter esse número decimal em uma potência de base 10, perfeito? Então, como eu tenho aqui 5 casas decimais depois da vírgula, então eu posso converter aqui em um 10 elevado a menos 5, perfeito? 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 5. Bases iguais, então eu vou igualar os expoentes. X é igual a menos 5. Tranquilo? Letra F, log de 125 na base 25. Então, coloquei igual a x, regra da voltinha, 25 elevado a x é igual a 125. Vou converter tanto o primeiro membro quanto o segundo membro em uma potência de base 5. Presta atenção. Fatorando 25, eu tenho 5 ao quadrado, que já estava elevado a x, é igual, fatorando 125, eu vou ter 5 elevado ao cubo. Perfeito? Aqui eu posso multiplicar os expoentes utilizando a propriedade da potência de potência, ok? Então, ficaria 5 elevado a 2x igual a 5 elevado ao cubo. Bases iguais, cancelo as bases e vou igualar os expoentes. 2x é igual a 3,
o 2 multiplicando passa para cá dividindo, portanto, x é igual a 3 meios. Perfeito? Próxima. Ainda na página 7, a gente vai calcular o valor das seguintes expressões. Então, a letra A, nós temos vários logaritmos reunidos aqui, sendo somados. Então, o que a gente faz quando eu tenho vários logaritmos somados, subtraídos ou multiplicados? É simples, resolva cada um separadamente e depois você coloca os resultados seguindo aí a ordem das operações da expressão, perfeito? Então, eu coloquei aquelas 3 setinhas ali, porque eu vou calcular os 3 primeiros logaritmos separados. Vamos lá? Primeiro aqui, log de 0,5 na base 2. Vamos ver como é que fica? Eu vou converter 0,5 em meio, tá? Em forma fracionária, esse meio. Então, 1 sobre 2. Então, fiquei com log de 1 sobre 2 na base 2 é igual a x. Regra da voltinha, 2 elevado a x é igual a meio, tá? Eu vou converter esse meio em uma potência de base 2, então é só inverter ali, né? Trocar aqui as posições do numerador e denominador e automaticamente eu vou trocar o sinal do expoente. Então, vou ficar com 2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos 1. Então, o resultado desse primeiro logaritmo aqui é menos 1, certo? Olha o próximo. 2 vezes log de raiz de 3 na base 3. Atenção. Pela propriedade da potência, esse número que está multiplicando o logaritmo, ele é, na verdade, o expoente do logaritmando. Então, reescrevendo aqui, utilizando a propriedade, eu tenho que log de raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado na base 3 é igual a x, certo? Regra da voltinha, a gente vai ter 3 elevado a x. Observe, como aqui está elevado a o expoente 2 e aqui é uma raiz quadrada, então eu posso eliminar aqui o radical com o expoente, sobrando apenas o número 3. Então, vai ficar 3 elevado a x é igual a 3. Esse 3 eu posso escrevê-lo como uma potência de expoente 1. Então, vai ficar 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 1. Portanto, x igual a 1. Certo? O próximo, 3 vezes log de 0,001 na base 0,1. Novamente, eu vou utilizar aquele recurso ali da propriedade, pegando 3 que está multiplicando esse logaritmo e trazendo ele novamente como expoente do logaritmando. Então, vai ficar log de 0,001 elevado ao cubo na base 0,1. Isso aqui é igual a x. E aí, utilizando a regra da voltinha, eu tenho 0,1 elevado a x é igual a 0,001 elevado ao cubo, certo? Esse 0,001 eu posso escrevê-lo como uma potência de base 0,1, para ficar igual aqui ao primeiro membro. Então, 0,001 é 0,1 elevado ao cubo. Porém, essa potência já está elevado ao cubo. Então, eu vou colocar uma no parênteses e outra fora do parênteses, certinho? 0,1 elevado a x é igual a 0,1, multiplicando os expoentes aqui, utilizando a propriedade potência de potência. 3 vezes 3, 9. Bases iguais, cancela as bases e iguala os expoentes. Portanto, x igual a 9, certinho? Fazendo agora dos dois últimos logaritmos, vamos lá? 4 vezes log de 8 na base 4. Atenção. Então, peguei aqui novamente, está multiplicando, vou trazer para cá como expoente, perfeito? Então, vai ficar log de 8 elevado a 4 na base 4 é igual a x. Fazendo a regra da voltinha, eu tenho 4 elevado a x é igual a 8 elevado à quarta potência. Resolvendo 8 elevado à quarta potência, eu encontro 4.096, certo? Fatorando 4.096, eu consigo escrevê-lo como uma potência de base 4. Então, eu vou ficar com 4 elevado a x é igual a 4 elevado a 6. Cancelo aqui as bases e eu vou ficar com x igual a 6, certo? Fazendo aqui 5 vezes log de raiz quinta de 27 na base 3. Vem comigo.
Então, eu vou pegar o 5 que está multiplicando o logaritmo e vou trazê-lo para cá como expoente, tá? Do logaritmando. Então, vai ficar log de raiz quinta de 27 elevado a 5 na base 3 é igual a x. Regra da voltinha, a gente vai ter 3 elevado a x. Olha que interessante. Como aqui é raiz quinta e aqui o expoente é 5, eu posso cancelar o radical com o expoente, certo? Fazendo uma simplificação aqui. E aí eu fico com 3 elevado a x igual a 27. Fatorando 27, eu chego em 3 elevado ao cubo. Então, fiquei com 3 elevado a x igual a 3 elevado ao cubo. Cancelo aqui as minhas bases e eu fico com x igual a 3. Perfeito? Agora, organizando todos os resultados aqui na expressão, eu vou ter, primeiro deu menos 1, mais o segundo deu 1 positivo, mais o terceiro deu 9, mais esse quarto que deu 6, mais esse quinto que deu 3 positivo. Então, eu fiquei com menos 1, mais 9, mais 6, mais 3. Isso aqui vai dar como resultado 18, certo? Então, a dica, quando você tem aí vários logaritmos, tá? Em uma expressão, resolva separadamente cada um. Depois, os resultados você vai colocando na expressão e realizando as operações que foram solicitadas. Tranquilo? Próximo. 7 elevado a log de 3 na base 7, menos 2 elevado a 1, mais log de 5 na base 2, mais 27 elevado a log de 2 na base 3. Certinho? Mesmo caso aqui, vamos resolver separadamente cada um e depois jogar os resultados na expressão para realizar as operações. Primeiro caso aqui, pela propriedade, a gente tem, toda vez que eu tenho uma potência e esse expoente é um logaritmo, se a base aqui da minha potência for igual à base do meu logaritmo, o resultado vai ser o logaritmando. Então, nesse primeiro logaritmo aqui, nessa primeira potência, o resultado é 3, utilizando a propriedade, tá, dos logaritmos. Próximo aqui, vamos lá, atenção. Aqui eu tenho 2 elevado a 1 mais log de 5 na base 2. Então, eu vou pegar essa expressão ali, nessa potência, e vou converter ela na propriedade, que me diz quando eu multiplico potências de mesma base, eu posso conservar a base e somar os expoentes. Acompanhe o resultado. Então, na verdade, aqui eu tenho 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 5 na base 2, correto? Se você utilizar aqui a propriedade, você vai ver que conservaria a base 2 e somaria os expoentes, que é o que foi feito aqui em cima. Então, a gente fez um processo ao contrário, perfeito? Trouxemos o que já está aqui feito, aplicada a propriedade, nós utilizamos aqui para poder novamente chegar na multiplicação de potências com a mesma base. Então, resolver. 2 elevado a 1 é 2, certo? Aqui, pela mesma propriedade da primeira aqui, eu vou encontrar o resultado como 5. Então, chegando aqui 2 vezes 5, eu vou encontrar que essa potência aqui, o resultado é 10, certinho? Próximo aqui. Primeiro eu vou fatorar o 27, tá? Que é 3 elevado ao cubo, perfeito? Então, vai ficar 3 elevado ao cubo elevado a log de 2 na base 3. Aqui, pessoal, atenção, a gente utilizaria o recurso de multiplicação dos expoentes, por causa da propriedade potência de potência, certo? Então, ficaria 3 vezes log de 2 na base 3. No slide anterior, nós vimos que quando esse número está multiplicando o logaritmo, eu posso pegar e trazê-lo para cá como expoente do logaritmando. Então, eu fico assim, 3 elevado a log de 2 ao cubo, tá vendo? Esse 3 que estaria multiplicando veio para cá, na base 3, correto? Pela propriedade, tá vendo aqui? Mesmo caso daqui e daqui. O resultado, então, vai ser só o logaritmando, perfeito? Que no caso é 8. E aí, eu vou chegar que esse resultado ali é 8. Agora, fazendo aqui a expressão, substituindo os valores, eu vou ter 3 menos 10 mais 8. 3 mais 8 dá 11, tirando o 10, sobra apenas um positivo. Tranquilo? Próximo. A página 4, o exercício 4 está na página número 8.
diz assim, para quais valores de x existe cada um dos logaritmos a seguir. Então, nós precisamos lembrar que existe uma condição de existência para o logaritmo, perfeito? Então, vamos relembrar a base aqui, no caso, que está representada pela letrinha A, está me dizendo que ela precisa ser maior do que zero e diferente de 1. Nós já vimos detalhadamente o porquê dessa situação, tá? E o logaritmando precisa ser um número maior do que zero, perfeito? Então, repetindo, a nossa base no logaritmo tem que ser sempre um número maior que zero e diferente de 1, perfeito? E o logaritmando, ele precisa ser maior do que zero. Primeiro caso, na letra A, log de x menos 2 na base 3. Então, a base já é 3, ou seja, é um número maior que zero, diferente de 1. Mas x menos 2 aqui precisa atender esse critério de ser maior do que zero. Então, x menos 2 tem que ser maior que zero, então x tem que ser maior do que 2. Então, para esse logaritmo existir, o valor de x tem que ser um número maior que 2. Tranquilo? Letra B, log de 10 menos 2x na base 0,5. A base 0,5 já é maior que 0 e diferente de 1. Perfeito. Já atende ao critério de existência da base. Mas o 10 menos 2x tem que ser maior do que 0, porque o logaritmando tem que ser maior que 0. Então, vamos resolver aqui, ó. Menos 2x maior, o mais 10 passa para cá como menos 10, certo? Esse é negativo, então multiplico menos 1, troco os sinais dos termos e troco aqui a posição do sinal de desigualdade. Então, vai ficar 2x menor que 10 positivo, x é menor que 10 sobre 2, resolvendo, x é menor que 5. Então, para esse logaritmo existir, x tem que ser um número menor do que 5, ok? Olha a letra C, que interessante. Log de 3 menos x na base x mais 1. Então, eu tenho incógnita tanto no logaritmando quanto na base. Vamos lá ver. Primeiro, se a gente for fazer aqui só a base, então, existem dois critérios aqui de existência, ou duas condições de existência. A primeira fala que essa base tem que ser maior do que zero. Então, eu vou pegar o x mais 1, que é a base, maior que zero. Então, x tem que ser um número maior que menos 1, certo? O segundo critério diz que essa base também tem que ser diferente de 1. Então, eu vou pegar o x mais 1 diferente de 1. X é diferente, esse mais 1 passa para cá negativo, tá? Então, vai ficar 1 menos 1, portanto, x tem que ser diferente de 0. Então, já tenho duas condições aqui. X tem que ser maior que menos 1 e x diferente de 0. Mas também a gente vai verificar o logaritmando, que é o 3 menos x, e ele também precisa ser maior que 0. Então, eu vou ter que 3 menos x é maior que 0, menos x é maior, 3 passa para cá como menos 3, certo? Multiplicando aqui por menos 1, a gente vai ter que x é menor do que 3. Então, tem três resultados. X maior que menos 1, x diferente de 0 e x menor que 3. Vamos arrumar numa resposta aqui só. Então, eu posso dizer que, portanto, x é maior que menos 1 e menor que 3. Está vendo? Organizado esses dois resultados aqui. E x diferente de 0. Perfeito? Pessoal, por hoje é só, tá? Desejo vocês bons estudos. Façam as correções necessárias. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais disponíveis, ok? Um abraço para vocês e até mais.